Olá, nesse papo a gente vai falar sobre estratégias para a vida profissional. Mas por que ser estratégico e por que esse assunto importa tanto? A gente vive num mundo que é muito caótico, muito barulhento, muito cheio de informação. Então, o seu tempo ele é escasso, ele está cada vez mais comprimido. A sensação de tempo comprimido é muito grande hoje. As pessoas sentem que o dia passou e elas não fizeram nada de relevante, os anos passaram e elas não construíram nada sólido. Elas foram vivendo pequenas tarefas ao longo do percurso que se somaram em muitas tarefas que não resultaram em nada significativo. Então, o ponto da estratégia é que você faça algo com consciência, que seja um passo inteligente, que tenha propósito, você sabe por que você está fazendo, e o resultado esperado, ele, é claro, embora muitas coisas vão mudar no processo e às vezes até sua busca vai mudar, você vai mudar seu planejamento, a estratégia te dá mais clareza, assim como também te dá uma calma psicológica maior, porque você sabe o que você está fazendo, o que você precisa fazer, e se algo dá errado no percurso, não é tão desesperador. Embora vai trazer sofrimento, certas questões, como uma quebra de uma empresa, como um grande prejuízo financeiro, se você tem clareza, tem estratégia, isso vai ser menos sufocante, menos apavorante, porque rapidamente você vai começar a construir planos de ação para contornar um problema. Mas a gente não vai falar aqui de problemas tão graves ou drásticos que exigiriam uma estratégia de contingência, uma estratégia emergencial. A gente vai falar de carreira, de vida profissional, como você poderia utilizar alguns dos pilares da estratégia para pensar a sua vida profissional, porque falar de filosofia, falar de vida, falar de ética, de conduta de vida, de busca de boa vida é maravilhoso, mas a gente vive num mundo que é essencialmente capitalista, onde a busca financeira é a ordem social. A gente aprende desde pequeno a valorizar coisas e a busca é por ter mais grana, por ter acesso, para ter diversos tipos de vantagem, desde vantagens que soam até muito estéticas ou vaidosas, como ter um belo carro, uma bela casa, como também poder ter acesso à saúde de qualidade, alimentos de qualidade, e isso vem através do dinheiro. Muitas vezes a gente pode até sentir um certo desafeto por isso, mas é como o mundo funciona. Vamos pensar aqui de forma inteligente, proativa e pragmática e não reativa. Nosso mundo não deveria ser assim, deveria ser diferente. Bom, isso aí é conversa para outro papo, mas aqui a gente vai falar de uma questão objetiva. O mundo funciona assim, o mundo tem regras de funcionamento e como você pode viver nesse mundo sendo um ator que é ativo, encontra resultados e não é só um participante coadjuvante aí que só toma na cabeça. Então a estratégia ajuda muito a gente fazer essa corrida e de que ao longo do percurso a gente tenha mais visão e mais clareza do que está acontecendo. Então a estratégia é essa coisa cheia de poder de colocar a gente numa direção. A estratégia ela sempre foi algo muito fechado até na antiguidade. Poucas pessoas recebiam educação estratégica porque ela era muito perigosa, principalmente no mundo antigo das grandes guerras. Só uma parte muito pequena da elite dos exércitos, a elite militar que recebia um treinamento de estratégia. Até boa parte dos soldados e militares não recebiam um treinamento que desse para eles poder estratégico. Isso era um poder real, um poder de dominação, de controle e de determinar o futuro. Então a estratégia sempre foi um campo fechado. Hoje, com a difusão da informação, com o crescimento, né, do acesso à informação e ao conhecimento, a gente acaba tendo esse acesso. Mas quando a gente dá uma olhada mais geral, muitas das pessoas que estavam no controle antes continuam no controle, e isso é porque elas receberam uma educação que visava o controle do poder através de ferramentas estratégicas, do entendimento das sociedades e também dos grupos humanos. A gente tem esses dois campos que aí seriam mais práticos de como o mundo funciona, e depois de como funcionaria a psique. Quando você recebe esse tipo de educação do berço, isso te dá uma vantagem competitiva muito grande. Então, embora hoje a gente tenha acesso à informação, muita informação, nem sempre isso resulta em um ganho, uma vantagem competitiva real.
porque ainda existe um percurso longo a se fazer de interpretação e de entendimento desses assuntos e depois de síntese e aplicação. Então é uma longa jornada. Nesse papo a gente vai sintetizar um pouco como você poderia usar algumas estruturas de pensamento estratégico que são milenares para aplicar na sua rotina e que isso te faça caminhar num sentido de crescimento e que esse processo não seja tão sufocante emocionalmente, que você não sucumba à ansiedade ou depressão e que você não perca o chão por não ter um sentido de propósito ou uma clareza das suas ações. Propósito aqui eu não falo nem com esse sentido mais sofisticado e emocional, de nossa, qual o sentido, o propósito da sua vida? Não, é mais no sentido de que as suas ações têm que serem desenhadas para um fim. E qual é esse fim? Esse fim eu vou chamar de propósito. Qual que é a sua busca e essa busca vai te dar que tipo de resultado. Aqui a gente está falando estritamente no campo profissional, não vai entrar em estratégias pessoais de crescimento, para você lidar com questões emocionais. Aqui a gente vai falar puramente na escalada profissional, em ganhar dinheiro e usar esse conhecimento para tomar ações que sejam precisas. Então, o primeiro exercício estratégico fundamental para todo mundo é entender aquilo que você é bom. Você precisa se dedicar diariamente a isso, se não diariamente, algumas vezes por semana esse pensamento tem que vir à sua cabeça, você tem que ter consciência plena de qual é a sua maior habilidade, o que eu sou bom, o que eu me destaco, o que realmente eu percebo que é uma vantagem. Aquilo que eu faço com mais naturalidade, com mais facilidade, que as pessoas se encantam, que as pessoas me elogiam. Você precisa trabalhar ativamente nisso. Por quê? Estratégia é a inteligência para se usar recursos. Então, se você tem um recurso que é uma habilidade, é uma vocação, por exemplo, nossa, você tem uma mega habilidade para fazer cálculos ou fazer planejamentos que são mais racionais, mais metódicos e sistemáticos. Você vai precisar trabalhar nisso para aprimorar essa habilidade de tal forma que essa seja uma vantagem competitiva para você. Então, se você é essa pessoa mais analítica, racional, que tem essa capacidade, se você ficar colocando muita energia em outro campo que não é tão produtivo para você, você está perdendo. Você não está sendo estratégico. Porque a estratégia é você usar a ferramenta para o seu melhor uso, para o seu melhor ganho. Você não vai usar uma ferramenta que foi usada para limpar, para quebrar, porque seu ganho não vai ser significativo, vai ser um inferno o processo. Você vai bater muita cabeça. Então, as ferramentas, elas têm um propósito, elas foram desenhadas para um fim. As nossas habilidades, elas têm um fim. Elas têm um propósito de ser. Se você tem uma habilidade física, você tem uma grande mobilidade, se você tem um grande alcance, e isso cria uma conexão com o seu corpo, com a sua mente, você sente realmente uma coisa a mais com isso, é um ponto a se pensar e se estudar, como eu vou usar essa minha habilidade. Então, esse é o primeiro grande exercício para o estrategista, é visualizar as suas ferramentas para que ele possa agir de forma inteligente no campo de batalha. Se você tem, falando numa questão agora tática de guerra, os caras que ganharam guerras, ganharam batalhas, eles usaram da melhor forma possível o que eles tinham na mão. Muitas vezes, exércitos menores ganharam dos maiores porque foram muito inteligentes no uso dos seus recursos. Criaram vantagem em terreno, aproveitando declives, áreas alagadas, aproveitando suas ferramentas para desenvolver uma vantagem. Então, quais são as suas habilidades? A partir desse momento, você vai começar a pensar em como você vai trabalhar elas e melhorar elas para que sua ação diária caminhe nesse sentido. Então, depois que você descobre a sua primeira e maior habilidade, você tem que entender como você faz para cultivar ela. Então, se você tem uma habilidade, por exemplo, você tem uma habilidade para falar, uma habilidade para conversar com as pessoas, você já tem mais clareza. O que eu vou fazer agora? Eu vou estudar mais, eu vou ler mais, eu vou fazer mais laboratório, eu vou testar mais coisas, eu vou estudar mais sobre a psicologia humana, sobre os relacionamentos, sobre negociação. Quanto mais você abrir seu repertório para
para a sua habilidade, mais conceitos você coloca nessa caixa de ferramenta e essa ferramenta fica cada vez mais poderosa. Dessa forma, essa sua habilidade vai se tornar realmente uma vantagem competitiva, porque é uma habilidade que você está se tornando mestre. E isso vai te dar um poder de ação muito maior. É muito diferente uma pessoa que não sabe quais são suas habilidades e parte para cima de um problema, daquela que sabe suas habilidades. Porque o cara que é muito bom para resolver um problema através da comunicação, quando ele tiver um outro problema que é muito mais racional, documentação, pesquisa, síntese, talvez ele terceirize, talvez ele arrume um sócio, talvez ele encontre um amigo que dê suporte, ao invés dele quebrar a cabeça com algo que ele não tem tanta habilidade. Isso é ser estratégico. Ser estratégico é você utilizar os seus recursos de forma excelente, excepcional, até a última gota, da forma que você otimize seus resultados. Isso é ser estratégico. Agora, se você usa a sua energia vital e o seu tempo num sentido ou numa competência que não é tão íntima para você, você está perdendo tempo. Você não está conseguindo o seu melhor resultado. Porque você não está usando a sua melhor habilidade. Não está usando a ferramenta apropriada. E por que pensar nisso é importante? Porque o tempo é escasso. Como o tempo é escasso, você precisa ser inteligente. Não gastar energia excessiva onde você não desenvolve nenhum ganho ou um potencial de crescimento. Por exemplo, você tem um emprego que não tem nada a ver com você e isso drena a sua energia. Ok, você não vai sair do emprego amanhã porque você precisa da grana. Você precisa sustentar sua família, pagar suas dívidas. Tem N problemas que você precisa resolver. E o dinheiro, ele é chave para fazer isso. Você não vai meter o louco, não vai fazer uma besteira. Você vai ser estratégico e vai fazer um planejamento. Às vezes está numa situação de desvantagem, de desencaixe, ela pode não ser tão ruim se você sabe o que está acontecendo. Uma coisa é você estar num emprego que você odeia há vários anos e você não tem a menor noção de onde você está indo ou por que você está fazendo aquilo. Se é só simplesmente pela grana, entende? Se for simplesmente pela grana e você não tem um grande objetivo, está na hora de simplesmente aceitar a realidade e desenvolver uma espécie de gratidão por aquilo que você já tem e se acalmar. Agora, se você tem um objetivo maior, que é alcançar resultados diferentes, não importa o campo, talvez seja um campo humano, profissional, seja vários outros campos. Aí você vai ter que pensar, porque aquele período que você está fazendo um trabalho que não é tão significativo e não está te levando para frente, ele tem que ser temporário. Você tem que ter clareza de que aquilo está acontecendo, mas que você vai reverter a situação em um determinado momento. E cada vez mais você precisa ter clareza de como você vai fazer essa manobra. Então, gastar energia excessiva, onde você não desenvolve ganho, onde você não vai masterizar essa grande habilidade e que não vai te proporcionar um crescimento, isso não pode durar por muito tempo. Porque também o senso de desencaixe e de vida desperdiçada vai aumentar. E isso vai causar um estresse emocional muito grande. Mas isso não quer dizer que você tem que ser apressado. Ser afobado é o contrário de ser estratégico. O estrategista nunca é afobado. Porque a estratégia envolve planejamento, visualização, antecipação, sucessivas perguntas, entendimento dos pontos fortes, fracos e da reflexão dos problemas que vão acontecer e das possíveis perdas. Então, ser afobado é péssimo, mas pior ainda é ser iludido. Desenvolver planos irreais, fora do seu alcance, fora do alcance dos seus associados e das pessoas que você tem no seu campo de amizade ou parcerias. Ser um iludido. Essa talvez seria a pior coisa, porque você está desenhando estratégias e planos que não tem nada a ver com o alcance das suas ferramentas e das suas competências. E, obviamente, você vai se frustrar, porque elas estão fora do seu escopo e do seu alcance. Algumas pessoas acabam fazendo isso por simplesmente serem autossabotadores crônicos. Mas se você perceber que você está muito iludidão, é importante revisar se é uma autossabotagem ou simplesmente uma ignorância dos seus pontos fortes e fracos e dos pontos fortes e fracos das pessoas que você tem a possibilidade de se associar e de cruzar interesses. Então, por exemplo,
Se você tem uma pessoa no seu network que tem o potencial de converter aquela vantagem para você e você tem meios de pedir aquilo e de fazer uma troca, isso é inteligente e não é ser iludido. Embora o plano possa ser muito ousado. Agora, ter um plano ousado com um gap gigantesco, com um abismo entre o ponto A e o ponto B, é ser iludido, é ser burro. Então é muito importante estar revisando esses pontos para não gastar uma mega energia em algo que não faz o menor sentido, que é infantil, que não tem conexão com a realidade das suas das suas ferramentas, dos seus acessos. E o ponto aí, falando da questão profissional, da questão de ação e tudo mais, é que se você não tem uma estratégia pessoal, você está fadado a fazer parte da estratégia de alguém. Então, se você não tem estratégia nenhuma, você vai ser parte da estratégia de alguém. Alguém que está pensando mais que você e está otimizando seus recursos. Agora, existe a chance de você ter uma estratégia pessoal e fazer parte da estratégia de alguém? Existe, com certeza. Mas isso não é ruim, porque agora você tem consciência do que você está fazendo. Você tem consciência de que a sua estratégia converge com a de outro e de que você não é um ator coadjuvante, você é um jogador. Você está jogando. E você vai definir limites. Até onde a estratégia do outro pode atingir a minha. E até onde eu vou com a minha estratégia. E aí, tudo muda no seu plano diário. Na hora que você começa a construir essas estratégias pessoais, você precisa entender que existem ferramentas que vão te ajudar. Então, a visualização. A visualização é um mecanismo que é utilizado desde tempos imemoriais pela nossa espécie, que é imaginar diversos cenários. Então, você tem um plano, você marcou uma reunião. O que pode acontecer nessa reunião? Putz, você pode gaguejar, falar tudo errado. Você pode falar muito bem e ser um sucesso. Você pode pegar a pessoa num péssimo humor e tudo ir por água abaixo. Você pode pegar uma pessoa super resistente, complicada de conversar. Mas você pensou a respeito. Você não chegou lá de inocente. Você não chegou lá imaginando um arco-íris cheio de potinhos de ouro que vão te enriquecer e te trazer grande vantagem. Não, você foi com o pé no chão. Você sabe que você pode acertar bem, marcar gol, ou você pode se arrebentar e perder o jogo. Mas você tem noção disso e quando você começa a pensar nessas questões, você começa a entender que se você tomar diferentes ações, os resultados podem mudar. Então, se você sabe que a pessoa é resistente, você muda seus argumentos, você vai mais preparado. Se você percebe que é uma pessoa mais despojada, você não vai assumir uma atitude conservadora extrema. Você vai estar mais aberto. Então, quando você pensa, visualiza, as chances de você acertar são maiores. Então, a visualização é a forma de criar esses cenários. Depois, a gente tem a antecipação. Uma antecipação ela é parecida com a visualização, mas ela visa mais o entendimento de como as coisas vão se desenhar no final. Quais serão os possíveis resultados. Ele trata mais do pensamento negativo. Você está antecipando movimentos. Você está buscando entender o desdobramento. Isso também muda a sua abordagem. Tem outros pilares que eu falo, inclusive, no meu livro, Mindset Estratégico. Esse livro é gratuito, você pode baixar no site pensadorestratégico.com.br. E se a sua vida é muito corrida e você quer otimizar seu tempo, você pode acessar o audiobook. O audiobook tem algumas horas de conteúdo estratégico e vai te ajudar muito a entender essas ferramentas e elaborar esses planos. Então, nessa trajetória profissional, com uma mentalidade estratégica, você precisa ir num caminho contínuo de crescimento, mas lembrando que os passos precisam ser pequenos. Não tem como você fazer um crescimento incrível num pequeno prazo. Isso é irreal. Vai contra a biologia. Tá? Simplesmente não acontece. Se você tiver um sucesso muito grande, por exemplo, financeiro da noite para o dia, os resultados no médio prazo
muito provavelmente não vão ser dos melhores. Pessoas que enriqueceram da noite pro dia são aquelas pessoas que se arrebentam em pouco tempo, porque elas não sabem lidar com aquela realidade, elas não têm a menor noção do que fazer com o dinheiro, como fazer o dinheiro render, como trabalhar com risco, como se proteger, como criar diversos mecanismos de segurança. Então, desejar o crescimento da noite pro dia é uma infantilidade. Isso aí causaria mais dor do que você pode imaginar. Então, o avanço ele precisa ser real, pequeno, gradual. Ele não precisa necessariamente ser um ganho concreto, material. Ele pode ser um ganho, um avanço psicológico, emocional. Vou dar um exemplo de um cenário ruim. Você acordou num dia ruim e já tem 3 dias que você está assim, acordando em dias que você não está tão bom. Se você estiver cego e inconsciente, você vai passar por aqueles dias e não vai entender nada do que aconteceu. Mas se você tiver consciência e estiver trabalhando ativamente na reflexão, existe a chance de você entender um pouco do que está acontecendo. Isso pode te dar uma vantagem lá na frente. Na verdade, isso já te dá uma vantagem nesse momento, porque você cresceu um pouquinho. Você deu um passinho psicológico e emocional, mesmo que discreto. Para a gente fechar, eu naveguei muito pela parte conceitual e reflexão em torno do porquê você deve ser estratégico e algumas formas de sê-lo. Vamos falar agora da parte prática. Então, rotina de trabalho. Quais coisas você precisaria colocar na sua rotina de trabalho para se tornar mais estratégico? A primeira coisa é a definição das suas tarefas. Eu já fiz episódios sobre smart work, sobre estratégia. Se entrar no podcast, tem vários conteúdos já. Então, na sua rotina de trabalho, você tem que fugir, pelo amor de Deus, de ser um tarefeiro. Ser aquela pessoa que se orgulha de se arrebentar de trabalhar o dia inteiro. Isso aí Cara, isso não é legal, sério. Você não deveria ficar orgulhoso de ser um tarefeiro, de falar pros outros que você trabalhou 12, 14 horas. As chances de você ter trabalhado 14 horas e só ter resolvido, pagado pequenos incêndios e o tempo passar e você não construir nada significativo é muito grande. Ser um tarefeiro, essa moda de hard work, não quer dizer que você vai alcançar um grande resultado. Se matar de trabalhar, se matar de estudar, esse tipo de coisa vai contra a nossa biologia. Tem que ser inteligente, tem que ser estratégico, tem que entender a máquina e usar a máquina a seu favor. Não viver uma rotina lunática. Então, a definição das tarefas, elas precisam ser inteligentes porque você precisa pensar exatamente naquilo que você tem que fazer. Aquilo que é importante. Você tem que fazer aquilo que faz sentido. Não simplesmente aquilo que parece que importa. Você tem que ter refletido nisso. Hoje, segunda-feira, o que eu vou fazer? Você não precisa mais de 10 minutos. 10 minutos que você sente. Ligue o cronômetro. Você vai listar as coisas que são importantes. Vai falar, isso faz sentido, isso me leva adiante, isso conecta com aquela parceria que eu quero fechar lá na frente. Fechou, meu pacote de rotinas, de tarefas de hoje estão excelentes. Poxa, mas são só 5 tarefas. Eu deveria encher, nossa, eu deveria trabalhar 8 horas igual um louco. Cara, não necessariamente. Se suas ações foram inteligentes, você não precisa trabalhar tantas horas. Então, depois da definição das tarefas, você tem que entrar na reflexão. Eu uso a escrita. Então, e é muito rápido. Eu coloco 5 minutos no timer. Todo dia que eu trabalho ativamente, coloco 5 minutos no timer, abro um Google Docs e escrevo o que eu espero para o dia e quais são minhas estratégias ativas no momento. Então, por exemplo, nessa semana eu preciso resolver isso, aquilo outro, eu preciso fechar tal contrato, eu preciso insistir num contato com tal cliente, eu preciso fazer uma visita nessa empresa, eu preciso chamar tal pessoa para tomar um café, preciso interagir com essa e essa pessoa, eu preciso garantir um fechamento X até tal data. Aí você vai escrever, você vai entender o que você tem que fazer. Essa estratégia vai ter mais corpo. Isso vai te ajudar a antecipar. Isso vai te ajudar a ter pensamento negativo para entender o que pode dar errado. Isso vai te ajudar na visualização dos seus planos, do seu plano tático, do seu plano de ação. E depois disso, vem um trabalho focado. Esquece celular, esquece Instagram, esquece Facebook, esquece YouTube. É você e o seu trabalho. Agora, para isso não ficar infernal, o que você vai fazer? Ligar no timer. Método Pomodoro. 50 minutos no timer. Deixa o celular longe.
Você está ali totalmente conectado. Talvez uma música, pronto, vai para cima. Deu o timer, você levanta. Você tem alguns minutos para fazer o que você quiser. Se você quiser fazer uma flexão, uma barra, comer alguma coisa, tomar uma água, se alongar, trocar uma ideia, ver um Instagram, ver um videozinho de piada, tanto faz. Você acabou de vencer 50 minutos de trabalho ultra focado. Beleza, passou 15, 20 minutos, estou preparado, vou para outra rodada. Mais 50 minutos de ultra foco. Assim você vai reparar que aquela lista que você tinha com 10, 15 tarefas acaba em 2 horas. Coisa que você antes levava 5, 6. Num trabalho desfocado, com a aba de WhatsApp aberta no computador, sabe? Então, você vai começar a sentir um ganho expressivo. Essas horas de trabalho focado, eu costumo trabalhar 4, 5 horas de ultrafoco por dia. Não mais que isso. É raro dias que eu trabalho mais que 4 horas super focado. E eu consigo resolver muitas coisas. Porque você coloca o seu olhar numa coisa com muita clareza. E por que tudo isso é estratégico? Agora vamos pensar que você trabalha numa empresa que você não pode trabalhar só 4 horas. Embora você trabalhe 4 horas, às vezes até menos, porque estar sentado na cadeira no trabalho não significa que você está trabalhando, porque a produtividade de um funcionário é muito baixa, A regra de Pareto entra fácil nisso, então talvez 20, 30% do seu tempo na empresa seja ultra focado, o resto é perdendo tempo com distrações, com pessoas que interrompem seu trabalho, com reuniões, com um cafezinho, com tempo para fumar. Tudo isso tira seu foco e isso não conta como hora de trabalho focado, entende? No final do dia talvez você não trabalhe nem 4 horas focado. Então como você vai fazer esse processo? Se você trabalha numa empresa que oferece um campo aí de crescimento e você vê que faz sentido continuar nessa empresa e você quer esse crescimento, está na hora de usar todas essas ferramentas. Quais são as minhas maiores habilidades, minhas 3 vocações? Como eu posso otimizar essas vocações para que eu possa me expressar de forma ativa nessa empresa, que eu mostre minha vantagem competitiva e que eu consiga negociar condições melhores, que eu possa fazer a minha escalada. Depois disso, você não vai fazer isso de forma afobada ou iludido, porque você vai ter mais clareza. Suas tarefas no campo estratégico, pessoal e profissional, vão ficar mais claras, porque você sabe agora o que você quer. Aquele cargo de liderança, ou aquela promoção, ou aquele bônus, ou mesmo fazer a troca para um outro emprego. E como você vai fazer essa escalada? Eu preciso ser notado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso travar contato com tal pessoa. Isso aí vai estar na sua definição de tarefas inteligentes. E a partir do momento que você definiu essas tarefas, você vai fazer a reflexão, 5 minutinhos, 10 minutos, e vai ficar mais claro como você vai fazer isso. A partir do momento que ficar mais claro como você vai fazer isso, no seu momento de trabalho focado, você vai destruir. Então, com o tempo, você vai começar a fazer essa construção, e essa construção vai cada vez ficar mais clara, e o processo de longo prazo vai começar a ser desenhado com muito mais objetividade. Então, é isso. Nesse papo, eu quis levantar alguns pontos de estratégia pessoal que você pode usar. E aí, tem vários livros e resenhas no meu canal. Tem o projeto Pensador Estratégico, que tem vários conhecimentos e informações sobre estratégia que você pode usar nessa jornada. E é isso. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.